Muito boa noite, espectadores e web espectadores da Infinity TV. Hoje, dia 1º de fevereiro de 2012, nosso 103º programa aqui, Opinião e Debate para você. Então desliga, abaixa a novela, larga a mão de Big Brother Brasil e acompanhe a gente aqui. Semana passada não estivemos ao vivo na quarta-feira, pois o Kiko fez uma entrevista aproveitando a visita do deputado federal Wanderley Macris aqui em Serra Negra e ele assumiu o posto aqui e comandou um programa, mas hoje aqui voltamos ao vivo e com uma entrevista aqui mais que especial do professor Vladimir Kapor, aqui de Serra Negra, e ao meu lado o Chicão também. Boa noite, senhores. Boa noite, Roger, boa noite, Chicão, boa noite, ouvintes aí da Infinity TV. É sempre um prazer enorme estar com vocês aqui. Legal. E aí, Chicão? E aí o quê? Boa noite, Roger, boa noite ao professor Vlad. Como o Roger falou, semana passada nós não estivemos aqui na frente das câmeras, né? Mas hoje estamos aí para fazer mais um programa Opinião e Debate, começando o mês de fevereiro, como o Roger falou, primeiro programa aí no dia 1º, né, de fevereiro, 103º programa Opinião e Debate. Como bem falou o Roger, uma personalidade aqui do nosso município, né, um professor bastante conhecido, e digo mais, o Roger, bastante querido pelos seus alunos. Está aqui o professor Vladimir Kapor. Exatamente, e isso eu sou prova, apesar de não ter estudado aqui no ensino médio, no ensino fundamental, mas um grande amigo meu, Renan Cividati, jornalista, que foi meu sócio lá no jornal Nova Visão, falava muito bem do professor e ele vai contar um pouquinho aí da sua formação profissional e também é uma pessoa muito entendida dos assuntos políticos aqui da cidade, né? Professor, para começar, eu gostaria que você falasse um pouco da sua história profissional, da sua formação. Bom, Roger, eu já trabalho, né, como professor há 18 anos no Colégio Reino de Educação Básica. Esse ano passado também trabalhando no Estado, na Escola Juvino Silveira, mas há 25 anos trabalhando diretamente com a educação. Não só dentro da escola, mas também na vida pública, né? Trabalhando na Prefeitura Municipal, na Câmara Municipal, exercendo o cargo de vereador, que eu fui por 2 vezes, né? Vereador dessa cidade. E a minha formação em filosofia, né, me fez ser um pensador da minha cidade, né? E como um pensador da minha cidade, eu não poderia furtar a responsabilidade de opinar sobre os vários problemas, sobre os vários assuntos que nos afligem. Então, eu procuro não apenas ser um professor dentro da sala de aula, mas ser um aluno muito atento aos problemas da nossa cidade de Serra Negra. Cara, é isso aí. Chicão? Não, é como ele falou, né, o seu estudo, a sua, posso dizer, inteligência que traz aí essa sua reflexão, né, e esses anos que ele trabalhou aí na prefeitura, trabalhou na Câmara Municipal, inclusive desempenhando o papel de vereador. E a gente via naquela oportunidade, né, Vlad, que realmente o papel do vereador era respeitado, o papel do vereador era, como se diz, era uma qualidade, né, que o cidadão tinha aqui em Serra Negra, que a gente podia apreciar, ter no vereador um amigo, aquela pessoa que se podia chegar, conversar, fazer os seus pedidos, né? E infelizmente muitas pessoas naquela oportunidade pediam por mudança, mudaram tanto que a gente está vendo, né, essas coisas que nós estamos vendo na nossa Câmara Municipal, essa legislatura que realmente deixa bastante a desejar, né? E a gente sabe da capacidade do professor, como você falou, né, conhecedor aí dos meios políticos da nossa cidade, um observador e principalmente um colaborador com as suas ótimas ideias. A gente vai falar de Serra Negra, do contexto político atual aqui de Serra Negra, mas antes disso, professor, eu queria que você contasse o início da sua história política. A gente estava falando nos bastidores aqui sobre o MDB e também o PT de Serra Negra, aqui, no qual o senhor foi um dos fundadores, né? Exatamente. Eu fui fundador do MDB,
né, na época ainda da ditadura militar, nos anos 70, nós fundamos o MDB aqui como uma primeira trincheira de resistência democrática em Serra Negra. E depois, com a reforma política, né, com o fim do bipartidarismo e a ampliação do quadro político, nós fundamos também aqui em Serra Negra o Partido dos Trabalhadores, né? E fui um dos membros fundadores e vereador, né? Exerci o mandato de vereador pelo PT de Serra Negra, né? Durante 2 anos. E essa história, né, de origem na esquerda, né, me possibilitou, né, uma visão muito legal do processo político de Serra Negra, né? Porque, como homem de esquerda, eu pude avaliar as várias facções, as várias manifestações políticas dos grupos políticos existentes em Serra Negra e pudemos, né, contribuir de alguma forma com sugestões ou com ideias, né, para aprimorar o pensamento político desses grupos, e em especial o pensamento político de Serra Negra. Serra Negra sempre foi, né, uma cidade um tanto complicada do ponto de vista político, né, uma cidade que se fechava em grupos, né, e o que eu entendo de política, o que me leva a fazer política, é que nós devemos estar fechados em torno de ideias. Claro. Necessariamente, né, eu não preciso que todas as pessoas que participam no mesmo grupo que eu sejam meus amigos, mas eu preciso necessariamente que eles compartilhem da mesma ideia, porque do contrário, nós não conseguiríamos impor os nossos projetos para a avaliação da sociedade serrana, né? O que acontece é que nós discutimos grupos, nós discutimos pessoas e muito pouco discutimos ideias. Eu conheço muitas pessoas da política de Serra Negra, sou amigo da grande maioria deles, considero praticamente quase todos meus amigos, mas nem sempre, né, o fato de ser amigo significa que eu compartilhe das suas ideias. Claro. Então a gente precisa procurar as pessoas que têm proximidade com as nossas ideias. Na época que, já que o senhor fez parte da fundação do PT, como é que era o Partido dos Trabalhadores no início da sua fundação? Olha, aqui em Serra Negra especificadamente. Olha, o Partido dos Trabalhadores, quando ele se constituiu aqui em Serra Negra, tá? O Partido dos Trabalhadores, de uma forma em geral, né, no Brasil, era um partido com posições muito fechadas em algumas propostas que nem todos do partido acreditavam ser realizáveis do ponto de vista político para o Brasil. Só que havia algumas correntes radicais que acabavam, né, prejudicando o processo de negociação política. Tá? E aqui em Serra Negra não foi diferente. A minha saída do Partido dos Trabalhadores, ela se deu justamente por causa do reacionarismo do PT naquela época. Eu fui convidado, naquela época, a fazer parte da administração pública de Serra Negra, o que eu considerava muito importante para o PT, a presença de um elemento seu na vida política administrativa da cidade, para divulgar as nossas ideias, fazer crescer o nosso partido. No entanto, não foi isso que o partido entendeu. E, por incrível que pareça, eu fui convidado para ocupar o cargo de secretário de administração. E naquele mesmo episódio, a deputada federal, na época, Luísa Erundina, também foi convidada para ministra da administração do governo federal. Né? Então, coincidiu
que o PT, por sua diretiva nacional, né, solicitasse que as pessoas do partido que ocupassem eventualmente cargos públicos em administração não petistas pedissem um afastamento do partido, o licenciamento do partido. Né? E aconteceu que a atual deputada e ex-prefeita de São Paulo, Luísa Erundina, acabou se desligando do partido, e eu era uma pessoa ligada à sua corrente política na época, né? E acabei me afastando também do partido. Esse reacionarismo que existia na época, eu não vejo mais no PT Nacional. Eu vejo o PT Nacional hoje como um partido social-democrata moderno. Claro. Eu acho... Agora, né? Desculpa, claro, concluindo. Mas acho também que o PT de Serra Negra, né? Por um grupo de componentes, deveria aprender essa lição com o PT Nacional. Deveriam estar mais dispostos, mais abertos à conversação política, à composição política, como se faz no PT Nacional, no PT Estadual, e que não acontece em Serra Negra. Mas você acha que esse amadurecimento pode chegar a acontecer aqui em Serra Negra, como aconteceu, por exemplo, em Amparo? A gente tem notícias do PT mais organizado, por exemplo, em Pedreira, né, que, como você falou, era muito complicado naquela época você ser o originário de esquerda para Serra Negra. Você acha que hoje o PT de Serra Negra está próximo disso também? Olha, eu acho que o PT tem que aprender, Serra Negra tem que aprender com o PT Nacional. Tá? Eu admito, né, que o partido ele tem alguns objetivos muito claros com relação a políticas sociais. Né? Agora, nós não podemos chamar esses princípios claros de política social de socialismo. Existe uma diferença muito grande com relação a isso. No modelo o PT Nacional, ele preferiu uma opção social-democrata para avançar o país, dentro de uma política social mais justa, mais equilibrada. Então, não adianta, né, porque eu tenho uma origem socialista, ou porque eu tenho uma posição socialista, continuar sendo o mesmo reacionário de 40 anos atrás. Não vai funcionar. A política se faz de evolução. Não vai funcionar. Né? Então, nós estamos vendo que as forças políticas têm que se compor. Seja na hora de crise, seja na hora boa, as forças políticas têm que compor. Né? Não é um objetivo político eleitoral, é um objetivo de construção de um projeto político de uma cidade. É isso que nós temos que entender. Né? Não é apenas, vamos compor para um processo eleitoral. Não, nós não temos que compor para um processo eleitoral. Nós temos que compor para propor políticas públicas que beneficiem a nossa cidade. Eu acho que o PT, quando o PT chegou ao poder, ele mudou um pouco esse pensamento reacionário que o senhor falou, né? Chicão, sei que está mais aqui por dentro das coisas. Eu acho que o PT daqui também está começando a aprender esse tipo de coisa. Haja visto que está tendo uma série de negociações aí, de união com os outros partidos, né? Foi o que o professor falou. Se não adianta você ficar 40 anos aí dando murro em ponta de faca, né? Você tem que evoluir também na política, buscar esse entendimento. E a gente tem notícias, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores, já ter próximos aí de 2 candidatos, né, virtualmente eleitos, né, pelo PT, né? Vai depender muito da composição. Então eu acho que está próximo disso. O Plancha esteve aqui, por exemplo, né, citou isso, o próprio Paulo da Farmácia citou isso também, que o PT não vai cometer o mesmo erro que cometeu, né, na eleição passada. E acredito que os demais partidos também que cometeram alguns equívocos não devam fazer, né, a mesma coisa que fizeram na última eleição, porque aí a gente sabe o resultado qual que é, né? Não sei se é mais ou menos por aí. Professor, hoje o senhor está afiliado ao PMDB aqui de Serra Negra, mas pelo que a gente pode conversar, pelo que a gente pôde conversar até agora e até em off aqui,
o PT ainda faz parte do seu contexto político, da sua fonte política, né? Eu gostaria que você fizesse uma análise desses 8 anos de mandato do presidente Lula e esses da Dilma recente. Olha, eu sempre disse desde o primeiro momento, eu votei no Lula nas suas 4 derrotas e continuei votando no Lula, obviamente, e trabalhando pela candidatura do Lula, mesmo não estando no PT, nas suas 2 vitórias e também na vitória da Dilma. Eu sabia, porque conhecia o Lula, de que, sem dúvida nenhuma, seria uma grande administração, como foi. Porque eu via, né, no contato que a gente tinha com as pessoas que o cercavam, com as pessoas que o aconselhavam, e pela própria figura que o Lula representava, de que era possível nós conciliarmos desenvolvimento, crescimento econômico com política social. E o Lula foi a pessoa, né, que naquele momento histórico estava mais capacitado, seja pela sua origem, seja pelo que ele passou, né, durante a sua vida, que estava mais capacitado para, vamos dizer, desenvolver aquela política, aquele projeto de desenvolvimento, de crescimento com política social. E, evidentemente, que esse projeto tinha tudo para dar certo, como deu certo. O Brasil vem crescendo, vem seguidamente em todos os indicadores reduzindo, né, vamos dizer assim, aquela diferença brutal que havia entre ricos e pobres, né? Hoje nós temos uma sociedade um pouco mais equilibrada, né? Há muito que ser feito, mas eu acho que esse foi, vamos assim dizer, o grande papel do Lula, demonstrar um caminho diferente para o sistema capitalista. Tá? Nós podemos ter políticas sociais dentro do sistema capitalista, e ele ensinou o mundo a fazer isso. Hoje, o que o Lula fez, né, numa situação de tranquilidade, o Obama, o presidente da maior potência capitalista do mundo, está sendo obrigado a fazer no momento de crise. Então, o Lula foi um professor para o mundo aí dessa nova forma de se fazer política econômica. Não vem de encontro com aquilo que a gente às vezes fala, né, trazendo de novo para a situação atual, aquela vontade política, não é isso? Sim. O presidente, naquela oportunidade, como vem demonstrando, através dessa política social, a vontade dele em fazer aquilo. Sim. O que ele pregava era que o brasileiro tem que, pelo menos, ter 3 refeições: café da manhã, almoço e janta, para ser uma pessoa digna. Né? Isso ele prometeu, né, e cumpriu. Essa vontade que ele tinha de mostrar aquilo, né, que é o mais importante. E agora, você também me perguntou com relação ao primeiro ano do governo Dilma. Eu votei na Dilma, eu conheço a capacidade administrativa da Dilma. Ela tem uma origem diferente da do Lula, né? O Lula teve toda a sua formação política no meio operariado, né? No meio sindical. Ela já é uma intelectual, ela tem uma formação técnica. Observe que são pessoas diferentes, né? Com ideias políticas muito parecidas. E a grata surpresa que eu tive durante esse primeiro ano do governo Dilma com relação à sua postura diante da crise mundial. Quem se lembra do processo eleitoral, lembra-se, né, que o adversário da Dilma normalmente a atacava dizendo da sua inexperiência. Exatamente. E que isso poderia ser fatal no momento de crise. Olha, todos nós sabemos que a crise mundial é séria, né? Nós temos lá 24 milhões de desempregados na Europa, milhões de desempregados nos Estados Unidos da América, países
com crescimento negativo, né, no mundo todo, e ela está conduzindo o Brasil, né, com uma tranquilidade, né, nesse mar revolto que me surpreendeu positivamente. Eu tinha uma certa preocupação com relação a isso e ela está demonstrando ser uma grande estadista. Legal. Para a gente finalizar um pouco aqui esse tópico PT, na opinião de vocês dois, por que será que o povo paulista ainda não está absorvendo as ideias do PT? Não, olha, eu não vejo que o povo paulista não esteja absorvendo as ideias do PT. Eu vejo o seguinte, o PT, ele venceu, já governou, né, as maiores cidades do estado, Santos, Campinas, São Paulo, a capital, enfim, né, os grandes centros, o PT tem tido resultados eleitorais interessantes no estado de São Paulo. Nas cidades pequenas, o PT não tem tido esse mesmo resultado. Por quê? Aí nós temos que entender, né? O interior do estado de São Paulo, ele é um interior rural, né? Nós temos aí vários interiores, né? Nós temos o interior industrializado, nós temos o interior do agronegócio, nós temos o interior, como é o caso do circuito das águas, voltada ao turismo, e eu acho que o PT se preparou muito para o discurso de massas, mas se esqueceu de se preparar para esses discursos, né, de setores não tão de massas, mas representativos do ponto de vista eleitoral, do agronegócio, do turismo, das pequenas e médias indústrias. Então, o que acontece? O PT tem bons resultados nos grandes centros e não tão bons nos municípios menores, onde está concentrado o grosso do eleitorado do estado de São Paulo. Será que não vem, que tem decidido as eleições? Eu enxergo assim, será que não vem no encontro com esse curral eleitoral? Talvez, como é aqui em Serra Negra, por exemplo, que tem dois grupos políticos que praticamente, né, comandam a política local, como é na maioria das cidades aqui da nossa região, e não tem o PT hoje administrando diretamente nessa máquina, né? Eu concordo com você. Essa maneira de manipular a política local. Olha, eu concordo com você, Chico, mas olha que interessante. Aqui em Serra Negra tem dois grupos que não se compõem para nada, mas se compõem no apoio ao Serra. Exatamente. Esse ato o PT não soube utilizar. Exatamente. Se o PT tivesse um discurso adequado... Não está junto na administração. Exato. Se o PT tivesse um discurso adequado, poderia atrair um desses lados para o apoio à candidatura da Dilma, o que não aconteceu. Né? Então, exatamente, não tem um discurso voltado para esses pequenos centros. Eu acho que o PT é um partido com um discurso muito claro, muito objetivo aos grandes centros, às massas trabalhadoras. E tem pecado no discurso a esses pequenos centros. Legal. O Kiko está assistindo a gente aí, ele está parabenizando aqui a entrevista ao professor e concorda com a análise sobre o PT em relação ao interiores que a gente estava falando agora. Professor, agora o senhor está no PMDB aqui de Serra Negra, queria que o senhor falasse como é que está o PMDB aqui em Serra Negra. Olha, com as mudanças que ocorreram, né, partidárias nesse último ano, né, aquela correria, aquele frenesi de fim de prazo de filiação, é evidente que todos os partidos, né, tiveram a preocupação primeira de formar os quadros, né? E evidentemente que esse foi o caso do PMDB naquele momento. E quanto a, vamos dizer assim, a posição partidária, eu acho que o PMDB agora ele está começando a construir aquilo que possa ser o seu projeto político para ser apresentado agora já em 2012 para o eleitorado de Serra Negra, evidentemente, né? Existem bons elementos dentro do PMDB,
elementos já com atuação política bastante extensa, com capacidade para propor algumas políticas públicas em áreas específicas aí para apresentar à população de Serra Negra. Nós estamos num processo hoje, né, de formação partidária, porque houve uma modificação no PMDB, a modificação aconteceu quase próximo ao final de prazo de filiação, então aquela primeira preocupação foi de formação dos quadros partidários, né? Nós tínhamos que estar preocupados com aquilo. E agora nós estamos dentro de um processo de formação da ideia partidária, né? Do projeto do partido para ser apresentado ao eleitorado em 2012. Claro que toda baixa, né, ela é sentida, né, e principalmente a gente tem que falar, né, claro, aí do Elias Jorge, que era quem comandava aí o PMDB local. Eu disse aqui, né, tomara que ele reflita, né, e eu recebi telefonema aqui do Tadeu, que é o seu assessor, dizendo que ia tirar um monte de gente do partido, que ia para um outro partido. Você acha que a hora que a poeira baixar, ele vai rever esse seu pensamento, essa sua, pode-se dizer assim, essa coincidência? Você acha que foi benéfica, foi maléfica? Olha, eu evidentemente que eu não posso, eu estou falando agora como um militante do PMDB. Exatamente, claro. Eu não sou da direção do PMDB, eu sou um militante do PMDB. Como filiado do PMDB. Eu acho que o Elias Jorge era um dos grandes quadros que o PMDB tinha em Serra Negra, seja pelo seu significado histórico. O Elias Jorge foi o político que comandou uma trincheira democrática, né, que derrotou, né, centenas de anos de domínio de oligarquias em Serra Negra. Pela primeira vez, uma candidatura que não surgiu de grupos oligarcas em Serra Negra conseguiu ser vencedora. Então, o papel histórico do Elias é um papel histórico muito importante para a Serra Negra e para o PMDB. Eu não tive a oportunidade de conversar com Elias antes da sua saída do PMDB. Eu tive a oportunidade de conversar com Elias depois que ele saiu do PMDB. E eu quero deixar aqui claro que eu lamentei muito a sua saída. Gostaria de tê-lo como nosso companheiro. E disse isso para ele. E ele entendeu que ele seria importante no PMDB, naquele processo. Evidentemente que ele já tinha tomado atitude, os prazos estavam aí encerrados, né, do ponto de vista de formulação política, então ficaria difícil o retorno dele. Mas eu não consigo ver o Elias Jorge fora do PMDB. O Elias Jorge é um político que tem a cara do PMDB. E na disputa, né? Qualquer partido que ele colocar embaixo, né, não vai estar à altura da figura dele no PMDB de Serra Negra. Com certeza. Chicão, professor, a gente está no momento em que pipocam aí notícias em relação à oposição de Serra Negra, no que diz respeito, por exemplo, à junção desses partidos para tentar combater, fazer frente à atual situação. Como é que o PMDB já está se posicionando em relação a isso? Olha, volto a falar como militante do PMDB. Eu não sou da direção partidária, não tenho essa procuração para dizer e falar em nome do partido. Eu falo como militante do PMDB. Roger, tem duas coisas que servem de união, né, para unir. Uma dessas coisas é a afinidade entre pessoas, né? Pessoas afins se juntam para um determinado propósito. A outra são as ideias, né? Quando ocorrem essas afinidades entre pessoas e ideias, é fácil a composição, né? Eu não vejo nem uma composição para enfrentar as forças, porque eu acho o seguinte, eu sempre me preocupo em colocar uma coisa, que política é formulação de ideias. Né? O bom político é aquele que tem ideias para a saúde, ideias para a educação, ideias
para a habitação, transporte, enfim, todas as áreas que dizem respeito ao cotidiano das pessoas numa comunidade. Agora, quando você vê um governo totalmente ausente de políticas públicas, não é o que opor. Eu vou opor o quê? A política de saúde de Serra Negra, se não existe política de saúde de Serra Negra. O que eu vou me opor à política de transporte de Serra Negra, se não existe política de transporte em Serra Negra? Se o que existe é muito além de uma política de transporte. Então, Roger, o que eu coloco é que fica mais fácil. Eu não preciso nem de uma ideia única para me contrapor a isso, porque não existe essa ideia na situação. A oposição tem que ter claro que ninguém é dono da verdade. Nós não podemos admitir uma cidade administrada por uma sociedade plural com uma política de pensamento único, com a política de que só eles estão certos, só eles que sabem como fazer, e não estão fazendo. A minha população de Serra Negra está sofrendo. E quando eu falo a minha população, eu estou me direcionando, Roger, principalmente a população mais jovem. Sim, que está demorando, né? Que passa ano, sai ano, entra ano, e nós não temos, há muito tempo, uma política de geração de emprego e renda nessa cidade. Aonde vão trabalhar os nossos filhos? Aonde vão trabalhar os nossos netos? Nós estamos perdendo valores e inteligências da nossa juventude para municípios vizinhos. Claro, pelo menos o transporte é garantido, né? Agora, como transmitir isso à população? Essa que é a grande dificuldade de se fazer como se for, não é nem frente de oposição, seria uma frente de explicação, talvez, né? Mas também não vamos explicar isso para a população. Eu acho que os partidos que não participam dessa ausência de política deveriam sim estar juntos para fazer uma frente de propostas políticas. Tá? É claro, como eu acabei de dizer, ninguém é dono da verdade. Nós vemos boas ideias dentro do PT, nós vemos boas ideias dentro do PMDB, do PSDB, boas ideias. Enfim, cada partido, né, tem assim uma atuação muito, muito bacana em áreas específicas que podem ser utilizadas, né, na nossa cidade. Por que eu vou abrir mão de uma boa proposta do PT só porque é do PT? Por que eu vou abrir mão de uma boa proposta do PSDB? Porque eu sou adversário do PSDB, não sou do mesmo partido? Não. Nesse caso, esses partidos de oposição deveriam estar juntos para formular políticas públicas específicas para a Serra Negra. Se der certo de estar juntos para um processo político-eleitoral, melhor. Mas cada um dos partidos da oposição tem a responsabilidade de estar junto nesse projeto de formulação de políticas públicas para a Serra Negra. E é o que a gente tem visto aí, professor? Ou será que ainda a oposição está se baseando numa política de enfrentamento só, de criticar a situação, tudo? Como é que o senhor está vendo esse contexto aí? Até o Chicão gostaria que falasse sobre isso daí. Não, a gente às vezes conversa com pessoas que, pode-se dizer, né, entende da maneira como trata aí essa questão, e a gente conversa, né, como falou, com várias lideranças, a gente está vendo que realmente há um tipo de estagnação, né? Está todo mundo incrédulo, né? De ver o que está acontecendo, como você falou. Não há o que discutir, não há o que debater. E como o Roger falou, às vezes a gente vai bater, apontar, e não estamos batendo em nada, estamos batendo em vento, estamos batendo. A preocupação minha, Roger, né, e Vlad, é justamente nesse sentido. No que se pegar, como que fazer a composição em si, ela vai sair.
Eu acredito muito nisso, né? Nas frentes aí de oposição, chegar a um consenso, chegar a um nome e dar um direcionamento a isso. Mas como enfrentar como se diz, esse poder abstrato, pode-se dizer assim, na nossa vida? Não tem que não tem correto. E por mais que você bata, por mais que você fale, por mais que você aponte, não há como se diz, a reação. Você tem a ação, mas não há a reação. Porque eles são pátinas, podemos colocar assim. Bom, viu, Roger, eu penso o seguinte, existem lideranças da oposição muito maduras, muito responsáveis, e que, evidentemente, essas lideranças têm que chamar para si, né, o papel de condutor desse processo de discussão, né? Evidentemente, como eu falei, não é uma questão para ontem, né, nem para amanhã, porque, evidentemente, como eu falei, o Chico, ele reafirmou, eu não tenho o que fazer de oposição à saúde se não existe política pública, né? O que nós temos é que propor uma política pública. Dizer, olha, claramente, a população de Serra Negra, e o momento se aproxima. Olha, essa política de saúde existente não funciona por causa disso, e o que nós estamos propondo é isso. Olha, essa política de geração de emprego e renda não funciona por causa disso, e o que nós estamos propondo é isso. A oposição tem a capacidade para fazer isso, e eu espero que faça. Não só como membro da oposição, mas como um morador e habitante de Serra Negra. Né? Porque eu me sentiria tremendamente frustrado se nós fôssemos para um processo eleitoral sem dissermos claramente à população o que precisa ser mudado. A oposição tem essas pessoas capazes de fazer essa formulação de política e, evidentemente, que tem que ter essa responsabilidade de colocar essas políticas para a população de Serra Negra. Agora eu estou entendendo. Agora já precisa mudar a ação, tá vendo? Já está ficando mais claro o negócio, Roger. Então, justamente, a gente está falando nesse contexto de situação, oposição. Vamos falar um pouco da situação aqui. Sem bater, né? Que nem a gente está falando. Agora eu não vou bater mais. Como é que vocês não acham que Serra Negra, politicamente, com o atual grupo, ele não está formatado num lance muito, digamos assim, caciquista, entendeu? Não falta a população acordar também um pouco e reivindicar uma aproximação maior com o poder público? Roger, eu quero dizer uma coisa para você. Eu nunca falei por ninguém, ainda há pouco eu dizia que eu não tinha autorização para falar em nome da direção do PMDB. Eu falei como militante, aquilo que eu penso, aquilo que eu acho. Né? Eu nunca falei por ninguém, mas eu jamais permiti que alguém falasse por mim. Quando a gente fala, né, de caciquismo, eu acho o seguinte, que aceita cacique o índio que quer. Né? Infelizmente, né, o que eu tenho visto é que esse número de índios se ampliou muito nos últimos tempos. Mas aceita cacique o índio que quer. Né? Ninguém é obrigado, né, evidentemente, a seguir determinações de uma pessoa que não tem responsabilidade jurídica, nenhuma frente à administração pública. Né? Eu posso, evidentemente, já fiz isso quando tinha prefeitos, amigos, tal, eu chegava ao prefeito e falava, ô prefeito, por que você não faz isso, por que não faz aquilo? Aconselhando. Agora, ordem, determinação, quem aceita isso é porque quer. E eu não culpo o cacique, porque todo mundo talvez gostaria de ser um pouco cacique.
O que eu culpo são esses índios de má qualidade. Os índios descaracterizados. Só para pegar o gancho. Nós falamos aqui no começo do programa dessa mutação que teve, entre aspas, aí o PT. Dessa maneira diferente de fazer a política, chegando ao poder e conseguindo, dentro de um sistema capitalista, implantar aí políticas sociais. Houve uma evolução. Eu sempre falo aqui nos programas, Wagner, não sei se você acompanha, que na época da eleição, inclusive, na eleição passada, eu falava, trabalhando para o Sidney na eleição, quando encontrava um voto contrário, eu falava, gente, eles falam, o Wagner é um pouco mais velho que eu, acho que vai concordar, eles fazem política há 50 anos dessa maneira. Eles não mudam o seu ritmo, eles não mudam a sua maneira de conquistar os seus votos, de conquistar o seu eleitor. Já visto aí que eles têm entre 5.700 e 6.500 votos carimbados em Serra Negra, faça chuva ou faça sol. Você acha que a população de Serra Negra vai chegar a uma maturação que vai, de vez, acabar com essa maneira retrógrada de fazer política em Serra Negra, como você falou, tendo um cacique que não tem responsabilidade nenhuma perante uma administração pública? Olha, eu vejo de uma forma positiva. É evidentemente que a cada processo eleitoral ocorre um amadurecimento da população de uma forma em geral. Além do que, hoje com o voto aos 16 anos, há uma renovação constante aí e um crescimento também do eleitorado. Olha, eu questiono muito, eu já ouvi muitas pessoas falando, olha, ele tem 5.000, 6.000 votos toda eleição. Gente, isso representa menos de 30% do eleitorado de Serra Negra. Isso representa menos de 30% do eleitorado de Serra Negra. Serra Negra hoje já tem 21.000 eleitores. Tá? Ou seja, a parte da população que não concorda com isso é 2 vezes maior do que aquela que aceita esse tipo de política. Outra questão que você tinha colocado com relação à Câmara Municipal. Por que a Câmara Municipal está tendo problema de representatividade? Porque ela, de fato, não representa a população. Não representa nada, que você falou. Porque os vereadores que estão lá, eles se elegeram com uma votação que representa 30% do eleitorado da cidade. Tanto é que o quarto mais votado, o segundo mais votado, o sexto mais votado não foram eleitos vereadores. Ou seja, a vontade da população não era essa que está lá. Então, evidentemente, que a atual Câmara acaba tendo uma dificuldade por essa falta de representatividade. Quando não há realizações da administração, fica pior. Exato, fica pior ainda. Daí, mas é aquilo que eu disse, Chico. Se não existe uma política pública de saúde em Serra Negra, se não existe uma política pública de segurança, se não existe uma política pública de educação, se não existe uma política pública de agricultura, o vereador, coitado, ele vai discutir o que lá? Ele vai discutir o quê? Ele está discutindo nome de rua, medalha de honra ao mérito, enfim, por quê? Obrigando entre eles, Exatamente, por quê? Porque, como nós falamos, é um modelo fechado, de pensamento único, onde o mandatário fala só eu sei, só eu posso, só eu quero. Tá? Então, isso até amedronta essas lideranças políticas que nós temos na Câmara, que deveriam estar lá para fiscalizar. Mas fiscalizar o quê? Não tem o que fiscalizar. Antes de a gente continuar aqui, eu queria mandar um abraço pro pessoal de Amparo aí que está aqui na nossa audiência. E olha só, um amigo nosso lá de Amparo falou assim, tô assistindo o programa aqui
E o Salomão estudou na mesma escola que eu em Amparo. Eu tô vendo ele Quem aqui. é o Patson? Tá velho, hein? Quem é O nome dele é Afonso Helero. Afonso Helero falou que andava sempre com o Pavani. Amigo do um abraço pra você. Afonsinho, né? O Afonso eu conheci no último sábado no Festival de Música. É músico, músico, tá com né? umas ideias Ele aí. é músico, né? Não sei se é músico, Afonso. Responde aí aqui pra mim. Mas eu sei que é um grande apreciador de música e Ele tem o cabelinho comprido ainda ou não? Ele é do nosso porte, do nosso porte. Então, não, de cabelo então engordou também deve estar velho. Se eu tô velho, você tá velho. Mas mandou um abraço pra você, que legal isso daqui, Outro né, abraço. cara? Desses reencontros assim de escola. Você sabe que o pessoal da escola do liceu, rapaz, eu estudei em Amparo 5 anos, né? Fiz 4 anos de liceu, 1 ano de cursinho. É muito difícil você encontrar com esse povo, né? É uma coisa engraçada. Outro dia eu tava com o cara, o Caretão apareceu, o Pavano tem às vezes contato pelo Facebook, pelo Orkut, mas é complicado você rever esse pessoal, viu? Não, mas agora você vai ver, vai estreitar ainda mais aí, porque a gente está com uns projetos aí, justamente com esse rapaz aí. Olha lá, ele falou que não perdeu os cabelos, mas ganhou barriga também. É isso aí. Professor, a gente já está chegando ao final aqui do programa, eu queria que o senhor falasse o que o senhor espera desses próximos meses aí que se aproxima das eleições. Olha, evidentemente, eu já fiz essas colocações durante todo o nosso bate-papo, Roger. Eu espero muita responsabilidade das nossas lideranças políticas, muito espírito público dos nossos pretendentes políticos, porque eu vejo que a nossa Serra Negra está chegando num ponto de uma estrada aonde eu imagino não haver mais retorno. Nós temos uma porta de saída para o futuro e uma porta de entrada para o passado. Às vezes, a porta de saída é mais interessante. Nós não podemos continuar de maneira nenhuma com essa ausência de políticas públicas. Nós precisamos saber exatamente aonde estamos e aonde queremos chegar. Nós não podemos continuar com uma saúde pública onde o melhor hospital é a SP-360, que nos leva para fora daqui. Nós não podemos continuar com uma política de educação, né, que não habilita os nossos jovens, né, e não permite o desenvolvimento de atividades novas em nossa cidade. Eu não estou falando que nós precisamos deixar de lado as atividades antigas. O que eu estou dizendo é que o mundo muda e nós precisamos evoluir com o mundo. O que deu certo em Serra Negra de 20 anos atrás não significa que vai dar certo em Serra Negra de 2013. O que deu certo em Serra Negra de 20 anos atrás, nós devemos preservar. Mas nós devemos estar atentos ao que está acontecendo no mundo e à nossa volta nesses últimos 20 anos. Nós paramos no tempo. E Serra Negra tem que recuperar agora essa trilha do progresso e do desenvolvimento. O próximo mandatário de Serra Negra vai ter uma grande dificuldade, porque vai ter que ser alguém da estatura de um Juscelino, porque nós vamos ter que fazer como o Juscelino fez no Brasil, 50 anos em 5. É o tempo que se perde quando a gente, né, vamos assim dizer, não considera as oportunidades surgidas. Nós deixamos muitas oportunidades passar e agora nós estamos pagando o preço disso. Eu acho
que a população saberá responder de uma forma consciente se quer uma porta de saída para o futuro ou uma porta de entrada para o passado. Chicão? A gente tem aqui, né, um conhecedor, como a gente falou, das ideias, dos projetos, da maneira que a gente se espelha e tenta, né, chegar aí a um denominador comum, pode-se dizer assim, porque Serra Negra realmente não está parada, não. Serra Negra voltou para trás. Serra Negra perdeu muito espaço, perdeu muito terreno. A gente vê aí por toda a nossa região, né, a gente já citou aqui diversas vezes, Socorro, num crescimento aí do turismo de aventuras, Lindóia tem o seu crescimento, Águas de Lindóia com os eventos, a gente está comentando aqui nos bastidores, né? E a gente vê que realmente Serra Negra precisa de uma mente aberta, de uma mente que possa enxergar um caminho no futuro com essas políticas públicas, dessa maneira, desses projetos para a nossa cidade, que é o mais importante. E Roger, né, eu tenho algumas informações, né, e o Vlad pretende, né, eu acho que concorrer a uma cadeira no Legislativo na próxima eleição, dependendo aí, né, da composição, da maneira que vai ser conduzida aí, como se diz, as coligações partidárias, né? Então eu tenho essa informação, ele, claro, não vai confirmar aqui, não vai me desmentir, não vai falar se é verdade ou se é mentira, mas eu tenho, como se diz, os meus informantes e a pessoa que me disse isso é de bastante confiança, isso que inclusive vai ajudá-lo, auxiliá-lo aí nessa sua campanha, e tomara que você tenha sorte, tomara que isso se concretize, né? Porque como a gente falou no começo do nosso programa, essa Câmara nossa realmente não tem nenhuma representação perante a nossa população, essa administração que aí está não realiza nada, a gente precisa realmente abrir um novo caminho para a nossa Serra Negra, e acho que a gente pode passar aí pelo professor Vlad com a sua experiência. Chico, eu agradeço essa manifestação. Roger, eu agradeço. Eu digo o seguinte: qualquer cidadão, qualquer membro de um partido político, ele tem que estar disponível para a luta. Ela não é fácil, evidentemente, ela é árdua, é dura, né? Causa feridas, mas nós temos essa responsabilidade, né? Evidentemente que quando eu fui convidado pelo presidente do PMDB para me filiar ao PMDB, evidentemente que a minha assinatura de filiação partidária, ela tem um sentido de dizer a essa direção do partido e a todas as pessoas que compõem o grupo político, que nós estamos disponíveis, evidentemente, para a luta, para aquilo que for necessário, no trabalho de construção de uma Serra Negra diferente, de uma Serra Negra melhor. Bacana. Professor, eu queria agradecer a sua presença aqui e falar que as portas aí da Infinity TV estão sempre abertas, é sempre bom a gente ter um convidado aqui com tamanho conhecimento, experiência para passar para a gente aqui. É mais um que vai para o hall de entrevistas que... Proveitosas, né? Dessas 103 entrevistas que a gente fez aqui ao longo desses programas. Queria agradecer mais uma vez, muito obrigado. E agradecer ao Chicão também, que apesar de não ter vindo de carro hoje para me dar carona, fica aqui o meu agradecimento pela companhia no programa. O carro quebrou, eu já expliquei para você, o carro está no conserto, tá? Mas se você quiser ir na motinha comigo, você vai, né? Ah, vai pro chão, né? Vai pro chão. Mais uma vez agradecer ao Vlad, né, por estar aqui presente, e eu costumo dizer, viu, Vlad, aqui a porta aqui está sempre aberta, sempre que se sentir à vontade, né, queira participar do programa, de outros programas que a gente tem aqui na nossa Infinity TV, é um canal de internet, é modesto, mas a gente está de portas abertas e com o coração aberto aí também para essas novas ideias, essa nova maneira de pensar a política da nossa cidade. Eu agradeço a oportunidade e, evidentemente, que vou estar sempre solicitando de vocês essa oportunidade de poder falar com o nosso povo, com a nossa gente, de tentar contribuir nesse debate público que se faz necessário. Ficou até mais calminho hoje, nós não gritamos, não xingamos ninguém, não metemos pau ninguém. Nem Mauro Serrano, nós não falamos hoje. Mas semana que vem a gente vem com outras observações sobre o nosso semanário local. É isso aí, pessoal. O programa Opinião e Debate volta na semana que vem, quarta-feira, ao vivo, às 21 horas, aqui na Infinity TV. Boa noite e fim de papo.